O projeto do Rivadavia de formar jovens que estivessem sintonizados com um projeto liberal ilustrado para a Argentina tem um desdobramento importante. E o colégio é um colégio que tem uma vida longa na Argentina e tempos depois, a partir dos anos 1860, quando os liberais realmente se consolidam no poder, esse colégio vai passar a se chamar o Colégio Nacional de Buenos Aires. E nesse momento também Sarmiento, que chega ao poder e que tem um cargo importante como secretário de Educação e depois como presidente da República, vai ajudar a levar essa proposta para todas as províncias da Argentina e os colégios nacionais se difundem, se multiplicam, se espalham pelo território nacional. Mas a concepção do Colégio Nacional, que depois, em fins do século XIX, é o lugar por excelência onde se formam as elites na Argentina, as elites culturais na Argentina. Quem chega ao Colégio Nacional é quem, portanto, tem condições de assumir depois funções públicas de destaque. O Colégio Nacional, então, vem como algo na esteira desse Colégio de Ciências Morais que o Rivadavia cria nos anos 20. O Colégio de Ciências Morais não deixa de existir, ele aqui já forma uma geração e a partir dos anos 1860 aí ele tem realmente condições de prosperar. Ao mesmo tempo, o Rivadavia prevê, isso já entrando numa dimensão importante da lógica política do Rivadavia, ele prevê que essas realizações não deveriam se circunscrever a Buenos Aires. Então, alunos que se destacassem no Colégio de Ciências Morais seriam enviados às províncias para transmitir esse projeto de educação aos jovens das províncias. E é interessante porque o Sarmiento, lá em San Juan, recebe os ecos dessa proposta de se levar os estudantes do Colégio de Ciências Morais como porta-vozes dessa concepção de educação, dessa concepção de saber. Então, o Rivadavia vai desenvolvendo essas iniciativas culturais e educacionais e ele tem sempre uma premissa importante. Essas iniciativas devem diminuir, devem restringir o papel da igreja e o papel das ordens monásticas na educação. A igreja tinha, nos tempos coloniais, praticamente o monopólio da educação na América Espanhola e o desafio desses estados liberais que nascem era o de, aos poucos, assumirem, ou seja, os estados conseguirem realmente tomar para si a tarefa, a obrigação de criar a escola pública, a escola laica. É claro que isso tudo aqui é um começo e essas ideias vão ganhando corpo e algumas iniciativas vão ganhando corpo. No caso da Argentina, no ano de 1884, portanto décadas depois, foi aprovada a chamada Lei de Educação Comum. A lei que obrigava o Estado a oferecer educação gratuita e laica para as crianças e os jovens. Tá? Então, essa disputa com a igreja leva o Rivadavia a minar o papel de monges, o papel de padres que até então se sentiam à frente das escolas, se sentiam à frente dos projetos de formação. Por essas e outras, o êxito do projeto de Rivadavia foi muito fugaz, foi momentâneo e ele logo enfrentou todo tipo de resistência. Se a gente for pensar, antes de mais nada, no alcance dessas realizações do Rivadavia, eu quero chamar a atenção para o fato de que o Rivadavia, do ponto de vista da educação e da cultura, realizou essas coisas que provocaram a ira dos caudilhos, e depois os caudilhos se organizaram contra ele, e Facundo Quiroga, justamente o caudilho Facundo Quiroga, que dá o nome à obra do Sarmiento, o caudilho de La Rioja, é um caudilho que levanta uma campanha contra o Rivadavia, em que o lema era o de religião ou morte. Ou seja,
Para Facundo, lá da província de La Rioja, não havia espaço para uma educação laica. A Argentina era uma sociedade católica e o catolicismo estava na base das tradições da moralidade. Esse tipo de proposta era estrangeirizante, era artificial, era elitista e não seria bem acolhida pelos caudilhos. Então, essas iniciativas encontram, claro, a reação da igreja e a igreja, por sua vez, vai obter o apoio dos caudilhos que conseguem, nesse âmbito, desgastar e, finalmente, derrubar o Rivadavia do poder. O Rivadavia adota uma série de medidas para resolver a questão da terra, do uso da terra, que tem desdobramentos imprevisíveis e também contribuem para as coisas se complicarem do ponto de vista da sua solidez política. Então, o Rivadavia cria um sistema de demarcação da terra e de atribuição da posse da terra a imigrantes que viessem à Argentina e que ele queria atrair para a Argentina, para que esses imigrantes pudessem realmente ocupar aquele espaço, e a ideia de ocupação de um espaço desértico, de um espaço vazio, faz parte de um olhar desses liberais, desses unitários que não reconhecem a presença dos índios como uma presença que por si denota a ocupação do território. Portanto, esse discurso do vazio, esse discurso do deserto, é um discurso que justifica, do ponto de vista, nesse momento do Rivadavia, e esse discurso tem longa vida na Argentina do século XIX, os esforços para se atrair imigrantes europeus à Argentina. E, através, portanto, desse sistema, chamado de sistema de enfiteuses, esse é o nome que se dá a essa estratégia do Rivadavia, os imigrantes que chegassem à Argentina seriam dotados de terra. Na prática, o que aconteceu? Poucos imigrantes vieram para a Argentina nesse período. Eles vieram, sim, em grande número a partir de fins do século XIX. Nesse período vieram em pequeníssimo número. E quem acabou se beneficiando do sistema de enfiteuses foram as próprias elites rurais, foram as próprias elites da província de Buenos Aires. Portanto, o sistema de enfiteuses favoreceu um processo de concentração fundiária. Um processo de concentração fundiária onde certos grupos das elites foram dotados de terra, desvirtuando, portanto, algo que tinha sido concebido para se atrair imigrantes. Isso aconteceu em outros países, como o Peru, onde também houve uma lei de imigração, onde também se previa que o imigrante que viesse receberia terras. O imigrante não veio, ou quase não veio, e quem ficou com as terras foram elites que se fortaleceram como elites fundiárias através desse processo. Então, isso é uma das dimensões do que o Rivadavia coloca em curso, coloca em marcha, e que, no entanto, vai caminhando para um lado que não era exatamente aquele previsto. E, por outro lado, o Rivadavia também anunciava preocupações que acompanharam os liberais ao longo do século XIX ao procurar criar um mercado de trabalho que coagisse os homens dos setores populares a trabalhar com relações assalariadas, com relações disciplinadas. E o Rivadavia institui uma série de mecanismos para controlar a população, entre aspas, ociosa. É claro que esse tipo de verificação de quem é ocioso e precisa se enquadrar e precisa apresentar o seu carnê de trabalhador, isso gera também uma série de desgastes, né? Esse é um processo em curso, como vocês sabem, no século XIX, em várias partes, também na Inglaterra, de mecanismos jurídicos que fossem capazes de favorecer a construção de um mercado de trabalho, onde a simples necessidade de se trabalhar por um salário não era suficiente para garantir a disponibilidade dessa mão de obra. Então, o Estado interfere para coagir esses homens a ingressarem no mercado de trabalho. Ao mesmo tempo, Rivadavia
procura fazer uma política que satisfizesse interesses de Buenos Aires, mas que também satisfizesse interesses das províncias. Ele procura encontrar um meio caminho entre o projeto unitário e o projeto federalista. Para fazê-lo, uma das medidas do Rivadavia foi a de propor a repartição igualitária das rendas da aduana de Buenos Aires, aquela reivindicação dos federalistas. E, por outro lado, ele também propõe que houvesse uma Câmara Legislativa em Buenos Aires, onde as províncias estivessem representadas com paridade. Portanto, uma representação igualitária entre as províncias lá em Buenos Aires, no centro político das Províncias Unidas do Rio da Prata. Essa tentativa do Rivadavia de buscar uma conciliação entre unitários e federalistas é uma tentativa que malogra, ele perde o apoio dos portenhos, perde apoio perde apoio da província de Buenos Aires e, ao mesmo tempo, os federalistas tinham desconfiança dele, tinham desconfiança tremenda de todas essas iniciativas laicizantes que iam contra a cultura argentina, entre aspas, né? Essa ideia de uma cultura argentina não estava já dada de uma forma tão redonda, mas esse repertório do catolicismo, das práticas populares, desse mundo rural, que era completamente alheio a esse Rivadavia tão focado em Paris como modelo, tão focado na civilização como modelo. Esse é um momento, portanto, em que ele perde o apoio dos unitários, ele perde apoio que nunca teve, na verdade, plenamente dos federalistas, ele teve do Manuel Dorrego lá no comecinho, mas a partir do momento em que ele toma as rédeas do governo, imprime a sua marca, ele não tem o apoio dos federalistas e com isso o Rivadavia cai. A queda de Rivadavia é o fim da chamada experiência feliz. E isso se dá pouco depois, isso se dá em 1828, quando já, de novo, existe um impasse em relação a que grupo vai se afirmar no poder, que projeto vai se impor para a Argentina. A queda de Rivadavia abre novamente esse vazio e, em meio a esse vazio, acontece um episódio que é considerado também uma gota d'água nas coisas assim em aberto, que foi o assassinato de Manuel Dorrego, aquele que havia trazido Rivadavia ao poder, pelos unitários. É um general unitário, um general ligado aos unitários, que assassina o Manuel Dorrego. E considera-se na historiografia que o assassinato de Manuel Dorrego pelos unitários sela essa crise do projeto unitário, porque se os unitários falavam sempre com superioridade em nome da civilização, em nome da ilustração, em nome de um governo institucional e republicano contra a violência dos caudilhos, no momento em que eles assassinaram o federalista, perderam a sua autoridade, perderam a sua legitimidade e, de fato, não conseguem mais reverter esse processo de crise do governo de Rivadavia. É nesse momento de crise do projeto liberal, do projeto unitário, que desponta a figura de um federalista que, mais uma vez, contrariando esse modelinho que eu expus a vocês, era um federalista de Buenos Aires e não das outras províncias, um federalista chamado Juan Manuel Rosas. Já ouviram falar do Rosas? Juan Manuel Rosas. Rosas, que tinha desempenhado alguns papéis durante o governo do Manuel Dorrego. É alguém que aparece na cena política através do Manuel Dorrego. Entre os papéis que haviam sido atribuídos ao Rosas, ele havia assumido um posto militar incumbido de conter os ataques indígenas a Buenos Aires. Vocês sabem que Buenos Aires, e nós vamos ter uma aula depois especialmente sobre os índios na Argentina do século XIX, uma aula que vai ser dada pelo Gabriel Passetti, mas vocês sabem que os índios na Argentina do século XIX vão recebendo a imigração
de índios araucanos que vêm do Chile para a Argentina, que vão atravessando os Andes, que chegam à Argentina e que vão transformando certos hábitos dos índios que viviam na Argentina. E dentre essas transformações está um processo de crescente militarização dos índios na Argentina. Esses índios passam a andar a cavalo, esses índios passam a combater com grande velocidade, com grande agilidade e praticam os chamados malones. Os malones são essas invasões às cidades, às fazendas, onde os índios saqueavam e sequestravam. E os crioulos, naturalmente, ficam aterrorizados com isso e, por um lado, negociam com os índios para tentar conter os malones e, por outro lado, atacam os índios, confrontam os índios. Nesse momento ainda é muito difícil confrontar os índios, porque os crioulos estavam divididos e os índios sabem jogar com federalistas e unitários. Eles se aproximam de um lado para enfraquecer os outros, eles barganham, eles blefam e há toda uma negociação muito complexa, muito sagaz por parte desses grupos indígenas que estão muito cientes da divisão entre os crioulos e tiram vantagem disso. Por isso, Juan Manuel Rosas havia tido a incumbência de lidar com o problema dos índios que ameaçavam Buenos Aires. Ele se sai muito bem nesse papel e acaba sendo conduzido ao governo de Buenos Aires no ano de 1829. Exerce o governo por um mandato, devolve o cargo muito civilizadamente à Assembleia Legislativa, porque já havia terminado o seu mandato, mas é reconduzido ao governo de Buenos Aires e, a partir daí, essa recondução se perpetua e Rosas permanece como governador da província de Buenos Aires até o ano de 1852. Portanto, de 1829, quando ele pela primeira vez assume o cargo, até o ano de 1852, quando ele é derrotado militarmente por outros caudilhos federalistas que se levantam contra ele. A história de Rosas é uma história interessantíssima, porque ele, como governador federalista, portanto a favor da descentralização política, portanto a favor de uma não centralidade política de Buenos Aires sobre as províncias, ou seja, sintonizado com esse projeto federalista, ele afirma, sim, a hegemonia de Buenos Aires sobre as províncias, sobretudo por meio de pactos com as elites regionais, com as elites provinciais. Não é por meio do Estado republicano, de uma solução jurídica, que essa centralidade de Buenos Aires vai ser garantida nesse momento, mas através de relações entre Rosas e os demais caudilhos regionais, que, de alguma maneira, o governo de Rosas em Buenos Aires acaba se traduzindo em um governo de Rosas sobre toda a Argentina. Por um caminho juridicamente informal, ele consegue construir essa centralização do poder nas Províncias Unidas do Rio da Prata. E é isso que torna Rosas um prato cheio para esse debate historiográfico, porque o que disseram os autores liberais, descendentes dos unitários que escreveram sobre Rosas, sobre a ditadura de Rosas, né? O governo de Rosas é talhado como ditadura em todos esses livros liberais, essa história tradicional que se fez na Argentina ao longo do século XIX, e daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho de historiografia, mas na verdade uma visão que se perpetua em muitos livros ainda hoje. O governo de Rosas foi uma ditadura, e uma ditadura violenta, e uma ditadura repressora, e uma ditadura arbitrária, uma ditadura que manipulou os setores populares. O apoio dos setores populares a Rosas teria sido resultado dessa incapacidade política dos setores populares para entenderem que Rosas era um caudilho violento e assim por diante. Então, a leitura que vai se
se consolidar sobre Rosas tem essa visão do caudilho que, através da força, através do seu personalismo, inviabiliza o Estado argentino moderno. E, no entanto, daqui a pouco nós vamos ver, os autores atuais vão se perguntar sobre até que ponto a história é essa mesmo, já que o Estado argentino se constituiu como uma ordem política razoavelmente integrada, razoavelmente coesa, com um horizonte político que não era vazio de legitimidade em termos de referenciais políticos, de referenciais ideológicos. Ou seja, aquilo que aconteceu lá é o avesso da República, voltando à nossa discussão da semana passada, ou, na verdade, foi uma forma que a República encontrou para entrar em cena na Argentina desses anos. Então, vamos falar dessa historiografia daqui a pouquinho. Eu só queria, então, antes, descrever um pouquinho mais o que foram esses anos de governo Rosas na Argentina. Ele realizou, em 1833, pela primeira vez, uma expedição do deserto. Essa expedição do deserto era uma expedição que visava afastar os índios de perto de Buenos Aires, que visava liberar o caminho para que as elites portenhas pudessem construir as suas fazendas, para que essas elites portenhas pudessem usar o território, dispor desse território. Esse era um território difícil de ser usufruído, já que os índios o tempo todo atacavam, atravessavam. Então, Rosas, ao mesmo tempo, se livra do problema indígena na província de Buenos Aires, né? Se livrar é um termo um pouco forte, porque esse problema se estende por muitas décadas ainda, mas naquele momento ele consegue manter esses índios à distância e, por outro lado, Rosas torna esse sistema de enfiteuses do Rivadavia algo realmente legítimo e permanente. Quando o Rivadavia criou esse sistema, essa concessão de terra em forma de posse e não de propriedade, era algo sujeito a ser cancelado, a ser revogado. A posse não era permanente, não era eterna. E Rosas transforma isso em propriedade, ou seja, aquelas elites que haviam tido acesso à terra graças ao sistema de enfiteuses do Rivadavia, se tornam proprietárias dessas parcelas de terra, e isso promove todo um desenvolvimento dessas elites fundiárias da província de Buenos Aires, que vão se afirmando como fazendeiras, que vão se afirmando como cerealistas, né, produtoras de cereais. E nós sabemos que, no final do século XIX, a Argentina é uma verdadeira potência agrícola, né? Então, o Rosas, ao fazer isso, ele, ao mesmo tempo, agrada essas elites portenhas que eram contra ele. Ele, ao mesmo tempo, silencia essas elites portenhas. É por isso que esses autores aqui vão dizer, olha, o Rosas usou a força, mas ele também soube negociar, soube conquistar alguns interlocutores. E ele conquistou elites portenhas que oficialmente eram defensoras do projeto unitário, também nessa estratégia de facilitar a consolidação desses grupos como proprietários de terras. Se por um lado Rosas faz isso, por outro ele elege também os seus inimigos políticos. E os seus grandes inimigos políticos aqui são os intelectuais da chamada geração de 1837. Esses homens que, em pleno ano de 1837, portanto, em pleno governo Rosas, estão em Buenos Aires, vivem ainda uma certa atmosfera do Rivadavia, das veladas literárias. Um deles, um autor chamado Esteban Echeverría. Esteban Echeverría, que era um jovem romântico que tinha viajado para a Europa, volta para Buenos Aires nesse período e volta com todo o perfil de um jovem pálido, elegante, erudito e que queria professar essas ideias civilizadas, essas ideias
provenientes de uma literatura da última onda do que havia na França, do que havia na Europa, ele chega em Buenos Aires e convoca os seus amigos a participarem de um salão literário. Um salão literário onde todos poderiam se encontrar com Echeverría, que era o símbolo do príncipe, né? De um jovem nascido em berço de ouro, com toda aquela formação, com toda aquela trajetória, e lá Echeverría poderia compartilhar essa bagagem e, ao mesmo tempo, essas aspirações que ele trazia de fazer da Argentina um produto daquele repertório. E esse salão literário é rapidamente abortado por Rosas. Os homens que o frequentavam foram mandados para o exílio. Não havia espaço, isso um comentário que se tornou histórico de um sobrinho do Rosas, não havia espaço para se ler Rousseau na Argentina desse período, né? Não havia espaço para veladas literárias com essas ideias de liberdade, etc., na Argentina desse período. E esses homens são mandados para o exílio. Echeverría é mandado para o exílio, vai para Montevidéu, e em Montevidéu, no ano de 1839, ele escreve com outros 2 autores um manifesto chamado Creencia. E esse manifesto Creencia é um documento histórico dessa geração de 37. Ele, alguns anos depois, é reeditado em 1846 com o nome de Dogma Socialista. E o Dogma Socialista representa uma base, uma síntese do projeto unitário. Entretanto, um projeto unitário que fazia uma autocrítica, que fazia um balanço crítico e que se apresentava, a partir daí, como um projeto liberal. Os chamados unitários vão, a partir de meados dos anos 30, a partir de princípios dos anos 40, se identificar não mais como unitários, mas como liberais.